Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme de terror do momento, A Hora do Mal. A gente não podia deixar de falar sobre esse filme dirigido pelo Zach Cregger, ele que fez antes Noites Brutais, um filme também bem recebido pelos fãs do horror, pela crítica, filme que foi lançado direto no streaming. A Hora do Mal teve esse grande lançamento aí nos cinemas e é um dos sucessos de bilheteria de 2025, né? Guardadas as devidas proporções, né? Um filme que não é um blockbuster, não tem esse grande orçamento e tudo, mas dentro do que ele custou, já faturou aí bem, e por um filme de terror, né? Acho que é uma das maiores bilheterias do gênero também neste ano. Filme bem recebido aí pelo público, pela crítica. A gente vai falar sobre ele hoje com a Ana Lúcia Andrade. Nossa querida Ana Lúcia Andrade de volta ao Cinematório Café. Tudo bom, Ana? Ei, gente, muita saudade de estar aqui com vocês. Só essa saudade que justifica eu estar aqui super gripada. Vocês desculpem a voz. Tadinho, Oh, gente. meu Deus. E para falar desse filme ótimo. Pois é, você gostou bastante, né? Gostei muito, eu vi 2 vezes. Olha, legal. Esperamos que o podcast seja uma cura, então. Pois é, e além de A Hora do Mal, nesse episódio a gente vai falar também sobre alguns outros filmes de terror que foram lançados aí nos últimos meses, que não deu tempo da gente fazer podcast, né? Alguns têm crítica lá no site, mas a gente não chegou a abordá-los aqui no podcast. Então, depois que a gente falar de A Hora do Mal, a gente segue com impressões sobre esses outros filmes que chamaram a nossa atenção. Lembrando que você, que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, está mais do que convidado ou convidada para se juntar a nós. No Cineclube você nos apoia, nos ajuda a manter o Cinematório no ar, nos ajuda a continuar a fazer os podcasts e você ainda tem acesso a conteúdo exclusivo que nós preparamos para apoiadores e apoiadoras. Entre eles a newsletter, na qual a gente faz indicações de filmes de terror, inclusive, filmes que passaram pelos cinemas e já estão no streaming ou aqueles que foram diretamente para as plataformas, né? Então lá você fica por dentro de tudo, tem indicações de outros gêneros também, filmes de diferentes nacionalidades, filmes independentes, grandes produções, filmes dirigidos por mulheres, né? A gente participa da campanha 52 Films by Women. Isso. Então toda semana. Isso. Então toda semana a gente indica pelo menos um filme dirigido por mulher na newsletter. Para receber, venha fazer parte do Cineclube, entre no nosso site cinematório.com.br, lá você vai achar o link para o Cineclube, aí é só você escolher como você pode nos apoiar. Junte-se a nós, vai ser muito legal ter você conosco no Cineclube e fundamental para a continuidade do Cinematório. Você que já apoia a gente, muito, 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 muito obrigado por estar conosco, realmente é fundamental a sua parceria. Watch out now, take up your word, falling swingers. A Hora do Mal, Weapons, o título original, filme dirigido pelo Zach Cregger, ele que fez antes Noites Brutais e já é aí um dos principais nomes do gênero, né? dessa geração na qual ele está inserido. Com o sucesso de A Hora do Mal, já está sendo assediado por outros estúdios, já tem vários outros projetos encaminhados, inclusive prequel de A Hora do Mal. Claro, né, que o estúdio vai querer fazer algo baseado na história pregressa do que a gente vê aqui nesse filme, que parte dessa cidade ali, né, suburbana nos Estados Unidos, um cenário bem que a gente conhece muito bem dos slashers, né, dos filmes de terror aí dos anos 70, dos anos 80, aquelas vizinhanças com gramado na frente, né, tem os garotos andando de bicicleta, só que aqui os garotos, na verdade, eles saem correndo com os braços abertos pelas ruas e
desaparecem. Eis o grande mistério, né? Uma noite, os alunos, que inclusive eram todos da mesma sala, da mesma escola, da mesma professora, simplesmente desaparecem, saem correndo, né, como se fossem sonâmbulos, e cria-se toda essa comoção na cidade sobre o que teria acontecido. E a professora, interpretada pela Julia Garner, acaba se tornando uma das principais suspeitas, né? O que teria acontecido, o que ela poderia ter falado com os alunos, o que ela poderia ter incentivá-los, né, a fazer. E aí gera-se toda essa investigação. O filme que é narrado de diferentes pontos de vista, né? Ele é dividido em capítulos, cada capítulo começa a partir de um ponto de vista, cenas vão se misturando ao longo desses capítulos, né? Uma que você viu lá no início, depois ela volta por outro ponto de vista, uma estrutura que a gente conhece muito bem de Rashomon, do Akira Kurosawa. É só uma das referências, uma das inspirações que a gente encontra aqui no A Hora do Mal. Esse é um dos destaques para você, Ana? Uma das coisas que fez você gostar tanto desse filme? O pessoal tá falando muito dessa coisa, né, do Rashomon, todo mundo falando, mas eu não acho que são vários pontos de vista, ou várias versões da mesma história, né? Eu acho que o melhor do filme é o roteiro mesmo, é como ele vai estruturando isso, de dividir ele apresenta cada hora um personagem e a gente vai acompanhar a história com esse personagem, né? A partir desse personagem que foi apresentado e aí do que ele vivenciou. E aí a gente acha que esse personagem, o primeiro, né, que vai conduzir a história, depois a gente percebe que não existe exatamente um protagonista, né? Ele vai apresentar outro, que vai te dar uma outra abordagem até chegar a encontrar aquele outro personagem. E aí ele vai fazendo uma costura de roteiro que eu acho muito engenhosa, porque a cada personagem que é apresentado na narrativa, ele vai aumentando um ponto, né? Ele vai dando uma informação nova, porque a gente não teria como acompanhar a história, né? Eu não sei se por pontos de vista, a gente acaba falando pontos de vista, mas acompanhando a partir de tudo isso, né? Eu sempre costumo falar na aula, né, que o cinema é como se a gente fosse um observador privilegiado de uma coisa que está acontecendo. E o Pudovkin fala que o cinema ele vai potencializar essa observação, porque a gente vai observar coisas que a gente não poderia ver a olho nu, né? E aí o Orson Welles vem e fala que somente o cinema pode oferecer vários ângulos de uma mesma coisa, né? E eu acho que esse filme faz isso muito bem. Como que a gente, para ver a verdade, precisa estar em vários lugares, sobre várias perspectivas, inclusive sociais, dos fatos, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Enfim, eu vi 2 vezes, então o roteiro ficou... Eu vi a minúcia desse roteiro na segunda vez. Eu gostei até mais, assim. Da primeira vez eu já tinha gostado, mas aí eu fiquei vendo como ele enredava isso, eu fiquei muito impressionada. Eu acho que vai repetir o feito do Corra no Oscar, tomara, de ganhar o Oscar. Já é colocado como uma das apostas, né, para a próxima premiação, sim. E eu concordo, acho que um dos pontos altos é essa engenhosidade do roteiro. Né, foi algo que me agradou mais até do que a tensão, os sustos, né, a parte do horror em si. Mas é o filme que é muito bem construído e tem cenas marcantes, né, que é muito importante. Sim. Para um filme que faz esse sucesso tanto, né, é por isso, porque ele tem cenas que o termo, né, que a mídia adora usar, icônicas, né? Então você pega, por exemplo, a imagem das crianças correndo com os braços abertos, né? Aquilo ali já é muito marcante desde a abertura, que começa, né, Ana, com o George Harrison ali, Beware of the Darkness. Aquilo é maravilhoso, né? Muito boa aquela sequência. E é curioso porque eu li uma entrevista do diretor e ele falou que a inspiração dele para essa imagem das crianças correndo é aquela
foto famosa de uma garotinha correndo com os braços abertos por causa de uma explosão do Vietnã, né? Vietnamita. É, Eu lembrei disso. Me lembrou essa imagem, mas eu não achei que ele tinha feito proposital assim, não. Eu assim, eu não fiz a ligação quando eu vi o filme, né? Mas realmente faz muito sentido, é uma imagem perturbadora, né? Mas eu liguei mais com a coisa da brincadeira mesmo, né? Da imagem lúdica, de brincar de aviãozinho, sabe? Uma coisa assim. Que também, né? Eu acho que é algo que busca, né, na nossa memória, né? Remete quando a gente assiste aquelas cenas. Mas, Kel, quero que você fale também não só sobre o roteiro e essas imagens icônicas, né, que a gente está comentando aqui, mas o que mais que te chamou a atenção no filme e também aquilo que pode ter sido mais hype do que exatamente a confirmação, né, de quando você assiste ao filme e fica extasiado, né, porque esse filme já veio com muito hype, né, aqui pro Brasil. E por mais que a gente tente fugir de hypes e fugir de informações, às vezes a gente não consegue, né, às vezes a gente acaba se deparando com isso e cria uma certa expectativa, assim, que atrapalha, sempre atrapalha. Eu gosto de ir sabendo o menos possível, assim, pra mim é o jeito ideal. E aí quando você já sabe que é um filme que tá colecionando pessoas, colecionando fãs, colecionando boas críticas, aí você chega pra ele já de um jeito diferente, sabe? Você já não tá totalmente inocente na história. E aí eu acho que isso me atrapalhou um pouco, assim, porque eu não tive uma grande imersão, sabe? Eu não tive... A proposta dele não me pegou tanto. E eu fiquei atribuindo a esse fato de que eu fui muito bombardeada por esse hype. Mas não só, assim, porque eu gosto muito desse roteiro também, acho que é um dos grandes trunfos dele. Inclusive porque, como a Ana falou, ele vai aumentando ali as possibilidades de significados, de visões sobre uma mesma coisa, né? De interpretação também, assim, sobre aquilo, implicações, né? Como as pessoas lidam com uma tragédia dessas e tal. E isso vai aumentando, né? Você vai conhecendo pessoas que até então, tipo, não tinha uma relação direta, e aí em um capítulo essa pessoa aparece no outro, ela já tá se revelando pra você, né, com mais camadas, assim. Então isso é bem interessante mesmo, enquanto uma visão dessa comunidade, né, dessa sociedade, e uma visão crítica também. Só que quando chega no último capítulo, nessa visão, né, do que aconteceu com essa criança, eu acho que tudo se tornou muito explicativo para mim, sabe? A forma como ele constrói esse capítulo, para mim, ficou muito um capítulo explicativo, assim. Eu também acho. E aí aquele mistério e aquela inquietação que eu tava tendo até então, ela foi se diluindo, ela foi se dissolvendo, porque ele tava me apresentando o que tinha acontecido, assim, aos poucos, né? Ele ia me apresentando isso. E aí era como se eu tivesse tendo isso, uma explicação, assim. E aí esse último capítulo me fez me desconectar com essa sensação de mistério, sabe? Com essa sensação de perturbação. E aí eu tava vendo um filme de bruxa, sabe? De uma bruxa contemporânea. Deixou de ser um filme de mistério, de te envolver na investigação, vamos dizer assim, de te colocar tentando entender o que está acontecendo, e grande parte é um capítulo longo, né? Acho que o principal problema é esse para mim. Porque se fosse só o epílogo, né? Só ali a conclusão, acho que até ok, mas é um capítulo longo e eu tenho essa sensação também, que é o explicado,
é o vídeo de explicado que o pessoal faz aí no YouTube, para explicar final de filme. E aí eu fiquei pensando assim, eu tive essa sensação assim, eu acho que foi a forma como ele escolheu apresentar essa visão pra gente, essa experiência pra gente, porque assim, é a partir ali daquela criança, né, o que tá acontecendo com aquela criança. Então eu fiquei tentando imaginar isso, assim, né, tem a ver com a experiência dela e tal. Mas exatamente por ser a experiência dela, poderia ter sido menos explicativo, sabe? Talvez o olhar deveria ter sido menos, assim, linear para as coisas, né? Como, a tia chegou, a tia é estranha, os pais começaram a ficar estranhos, e aí as coisas vão acontecendo a partir dessa intrusa. E aí não é mais a sociedade ali, né? É uma intrusa que está provocando tudo isso, sabe? Ali naquele capítulo. Então eu acho que o problema pro filme, né? Que eu tive, assim, além dessa coisa do hype que me atrapalhou, eu acho que é o último capítulo, principalmente. Que ele me perde nesse aspecto. Agora, as imagens, principalmente essas imagens do início ali, eu concordo muito com vocês, elas já ficaram, assim, imagens marcantes mesmo. A trilha sonora que ele escolhe usar também. Inclusive, quando eu tava assistindo, assim, essa coisa do início do filme, ele me instigou muito, porque era uma imagem perturbadora, mas com uma música que, né, não é tão perturbadora assim, parecia uma certa libertação, assim, essas crianças estão indo para um lugar que é escuro, que é desconhecido, que é assustador, mas a música me trazia uma ideia de libertação, sabe? Assim, de alguma forma elas estão saindo de algo que é pior e indo para um melhor. Mas isso foi se dissolvendo, né? Obviamente, ao longo da história aí, da narrativa que ele trouxe, a gente vê que não tem nada a ver com isso, mas, sabe, enfim, essa liberdade do que pensar sobre essas imagens, sobre essas pessoas e tal, eu acho que se perdeu ali no desfecho. E uma coisa curiosa também, antes de a gente partir para os próximos tópicos. No capítulo sobre a Justina, a gente percebe o quanto que é uma mulher, né? Uma jovem mulher ali, uma professora, e que é independente, uma mulher solteira, e que é perseguida, né? Tipo, é culpabilizada pelos pais, pelas pessoas ali que não sabem, querem entender, querem buscar um culpado, e obviamente essa pessoa é um alvo fácil para se culpar. E aí ele não é nada sutil nesse aspecto, né? Chamada de bruxa, né? Escrevem bruxa no carro dela, enfim, tem toda essa coisa de uma paranoia, né? Ela tá sendo perseguida, vigiada, enfim, esse terror, que é um terror que a gente até consegue se identificar, assim, com outras questões nossas mesmo, assim. E aí eu achei contraditório, sabe? Que nesse capítulo ele esteja falando dessa mulher perseguida, né? Tida como uma bruxa. Tá trazendo mal. Ninguém sabe explicar como, ninguém sabe provar. Mas ela que tá trazendo esse mal para as crianças, de alguma forma. E aí, no último capítulo, é de fato uma bruxa. Sabe? E aí é uma bruxa velha, né? Tipo, uma mulher idosa. Pois assim. Porque você falou bruxa contemporânea, mas eu acho que é uma bruxa clássica. É uma bruxa que você vê nas histórias antigas, né? É porque ela não tem, assim, todas as Ela só não como é que fala? Voa na vassoura. Então, ela não tem ela não tem todos os itens, assim, explícitos de uma bruxa clássica, né? É mais... inclusive, o modo como ela assim, como ela se veste, eu acho que é muito contemporânea, assim, né? Uma coisa até pra ser divertida, mas, na verdade, fica assustadora. Porque é nesse corpo envelhecido, é nesse corpo que é até doente também, né? Porque quando ela chega na casa deles... Ela é uma mulher adoecida que precisa de cuidados, assim. Então eu achei um pouco contraditório, sabe?
se nesse capítulo da Justine ele estava lidando com essa ideia de uma, né, de uma perseguição às mulheres, assim, uma culpabilização. E aí, no último capítulo, a gente tem, de fato, a culpada, que é essa mulher, né, que não vive ali, né, que não vivia ali, e que, inclusive, precisa das crianças para se alimentar, assim, para ter energia e tal. Então, isso, não sei, isso me incomodou um pouco, que eu achei que foi, sabe, esses discursos foram contraditórios. Bom, eu acho que essa pista inicial, né, de bruxa que ele coloca, já para a gente já... Como tudo ele vai dando pinceladas que vão ser amarradas, né? Eu acho que já tá ali essa ideia de bruxa que vai ser a outra mulher e não essa, né? Que ela vai ser vista como bruxa. E eu acho engraçado, né? Eu já tinha reparado isso da primeira vez, mas da segunda vez é bem claro, né? Ela vai lá depois para explicar o que está acontecendo. Ela tá com uma blusa com um coração enorme, né, na blusa. E ela falando que ela foi punida porque ela abraçou uma criança que estava frágil e ela levou para casa uma outra que a mãe não foi buscar. E isso não pode, né? Isso é visto na sociedade como uma coisa que hoje em dia é complicado mesmo, porque pode ter gente que abusa e tal. Sim. Mas que isso está fazendo perder esse carinho, né? E ela tem uma preocupação verdadeira com os meninos, né? Então, em nenhum momento eu desconfiei dela, assim. E aí, quando falou bruxa lá no início, eu pensei, isso vai ser uma outra coisa lá na frente, né? Fiquei com essa informação de bruxa ali. E aí, eu pensando nisso, nessa mulher que se alimenta da energia, essa outra, que quer manter, não sei se jovem, porque não tem jeito, né? Mas manter viva, né? Manter com vivacidade. Sobreviver, né? Com vivacidade, se alimentando da energia dessas pessoas, que inclusive não volta, né? O filme você tá rindo, mas é assustador, porque isso não vai voltar. Sim. A narração ainda fala, né, que já tem 2 anos e algumas esse ano começaram a falar de novo. É terrível. Né? É terrível. É terrível. Então eu fiquei pensando nessa construção, né, que o cara fala. A gente tem muito isso, né, hoje em dia, né, essa ideia da escola como um mal que conduz as crianças, e esse mal está dentro da própria família, às vezes, né? Então, o povo fala com ela, você não é a mãe, você é só a professora, né? O policial fala para ela. E depois que ela se vitimiza, ela é alcoólatra, né? Tem um monte de questão aí. Aliás, a questão da droga no filme perpassa o filme inteiro, né? Ela e o policial são alcoólatras, o carinha lá nem se fala com as injeções dele. E essa mulher que é viciada nessa energia dos outros, né? Tem essa coisa o Marcos, o chefe dela, que come junk food o tempo inteiro, né? Ele tem muitas cenas em supermercado, das pessoas indo em supermercado, né? Vivendo essa coisa capitalista, meio sem sentido. E eu acho interessante, porque ele vai fazendo essas ligações. Eu queria ter mais tempo para poder falar mais pausadamente, porque é tanta coisa que tá ligada, que eu fico com medo de ficar falando demais e perder os pontos. Mas aquele galinho que ela corta e se pica no dedo, e sai o sangue, aí ela mistura com o da outra pessoa e faz a mandinga, né, para fazer o voodoo lá, que tem a ver com a picada da agulha do outro lá, que o outro tá apavorado porque ele é um ex-alcoólatra, né, o policial, então ele não pode ser pego no sei lá, no BOP, como é que chama? No exame de droga lá dele. E aí ele deixa sempre algumas entrelinhas que a gente tem que completar. Ele mente pra ela falando, como é que você tá com a sua esposa, né? A gente não tá conversando. Aí depois, no outro episódio com ele,
você vê que a mulher estava querendo até tentar ter filho, Sim. né? Então, as pessoas não falam as coisas direito. Eu gosto de como ele vai preparando, né? Eu não lembro mais em que episódio que... Não sei se é no do final da Justine ou no do final do Archer, que a esposa dele vai e ataca a Justine no supermercado, joga a vodka nela, né? Ele já está nos preparando para o ataque do Marcos lá na frente. É que verdade. vai vir com tudo para atacar ela. Essas cenas são ótimas, né? É outra imagem aterradora, né? É muito pensado para articular bem as surpresas e nos envolver e te dar uma informação nova, mas eu acho que tá tudo amarrado tematicamente, sabe? Eu acho que Sim. ele pode ter começado até brincando, vou começar desse ponto de vista, depois eu vou fazendo aqui. E quando eu tava vendo o filme, eu tive um pouco essa sensação da Raquel, quando tava acabando, que era só uma brincadeirinha de roteirista para ser legal. E à medida, eu pensei isso, e aí, depois daquela catarse final, e que você tá meio rindo e assustado ao mesmo tempo, eu falei assim, gente, isso aí não é gratuito. E lembrei do sonho lá do pai lá com os weapons lá em cima da casa. Aí fiquei eu fiquei pensando nesse filme por dias e dias e dias, pensando e tentando linkar isso. E eu tive uma sorte que eu fui com uma amiga, que ela é psicóloga, e eu comecei falando isso que parecia bobinho, né? O filme não ia além. Aí ela falou assim, nossa, ele me lembrou muito a adolescência. E aí eu falei, olha, é meio... Aí eu comecei a pensar nisso, né? O ponto de vista da educação, né? Da escola, né? Através da professora, que vai ser culpabilizada a princípio, e depois o da polícia, depois o do direção da escola, depois dos pais, né? Esse pai que é o pai do menino que fazia bullying com o outro, né? E que não conseguia nem falar com o menino que o amava, né? Depois eu vi esse pai lá na primeira cena da Justine, ele aparece de costas já reclamando, você nem sabe ainda que é o Josh Brolin, depois que você vai ver que é. Então, ele está amarrando esses segmentos, né, de um mistério que a gente fica, a princípio, querendo desvendar, querendo que seja uma surpresa. Então, eu entendo isso que a Raquel está falando, mas eu acho que ele não quer nos dar uma ideia de uma surpresa que no final vai ser desvendada. E aí, a segunda vez que eu vi, que eu percebi isso, assim, se eu tinha gostado, dado uma nota 7 pro filme na primeira vez, depois eu dei uma nota 11, assim, porque eu vi como que ele vai, na verdade, não importa o mistério em si, mas como que as pessoas vão agindo diante dele, né, ou não agindo, né. E aí eu fiquei pensando, quando vai revelando aquele menino, que eu falei, gente, é óbvio que tinha que verificar esse menino. E tava me incomodando isso, porque eu falei, ué, esse menino não foi... Cadê a família dele? Ninguém vai perguntar nada e paraná. E aí quando explico o que aconteceu, inclusive que os pais estavam lobotomizados ou parasitados, né? Eu comecei a ver também coisa demais no filme. Ela tá dando aula, no sonho dela tá escrito parasita atrás, né? Sim. Depois, quando o Marcos tá lá com o marido dele vendo televisão e a velha chega, eles estão vendo um documentário sobre aquele fungo lá do The Last of Us, né? E ele vai virar um cara meio de fungo, né? E aí você não entende porque que ele chega com aquele olho de monstro lá pra cima da Justine. E aí depois você entende que é porque ele quebrou a cabeça dele em cima da cabeça do marido. Nossa, isso é uma das cenas mais pesadas. Não, e pra mim a cena mais terrível, né? Que o povo fala dos jumpscares, dos sustos, dos sonhos, né? Na verdade, o terror mesmo só tá nos sonhos. Ele não tá de fato, né? Mas aquele momento que ela tá dormindo, que me lembra o Janela Indiscreta, que ela tá observando, tentando né, investigar por conta própria, e aí sai aquela figura da porta, ela dormindo, e ela vem tá pra dentro cortar do carro, o cabelo dela.
Meu Deus, aquilo ali é uma das coisas mais assustadoras que eu vi nos últimos tempos, porque você não sabe o que vai acontecer, você sabe que vai acontecer uma coisa ruim, e de certo modo é perverso, igual o Hitchcock fazia. Você fica assim, só cortou o cabelo dela, não aconteceu nada, sabe assim? Porque poderia ter sido uma coisa tão... A pessoa tá com uma tesoura, né? Então, eu acho terrível o que vai acontecendo. Aquele menino que vai ter que aprender sozinho a se cuidar. Ele vai ter que alimentar os pais com a sopa Campbell's lá do Andy Warhol, que tem a ver com a ideia também da pop art do consumismo. Ele vai ficar dando sopa para os pais e para aquelas crianças para poder manter eles vivos, né? Se é que aquilo é vida, para aquela mulher louca poder continuar como se ela fosse uma drogadita antiga, né? E que vai sugando todo mundo ali. E aí esse menino que tem que ir sozinho para a escola, e esse menino inclusive é espetacular, assim, a atuação dele. Vendo pela segunda vez, a primeira vez eu estava tentando, esperando a surpresa, a explicação, eu não me atentei muito, mas vendo a segunda vez, o olhar de tristeza desse menino é assim, assustador. Então, enfim, é tanta coisa, eu anotei tanta coisa. O pai do menino, quando ele aparece normal, antes de estar zumbizado lá, ele fala com o menino igual a ideia do incel lá do adolescência, sabe? Ele fala com o menino, e aí, tinha alguma menina que parece modelo lá na escola? Sabe assim? Como se essa geração, e não é à toa que são crianças, que estão ali no porão daquela drogadita dos anos 60, sei lá, né? Colocando assim, como a ideia, né, da junk clássica. E que esses meninos que vão virar armas, inclusive que a destruirão, isso aí para mim é assustador, né? Que eles vão, no final, não, a catarse no cinema era nítida. Até eu tava torcendo para essa bruxa. Até porque você tem uma bomba relógio ali, que a outra tá quase morrendo, enforcada pelo Josh Brolin. Então, você pensa, a mulher tem que morrer, senão não vai sobrar ninguém, né? Então, tem isso, essa catarse. Quando acaba a catarse, aí você vê. E aí é muito legal porque o Josh Brolin, ele vai seguindo os rastros de destruição pelas casas até chegar no filho. E ela, a professora, ela vai atrás do menino. Ela tá preocupada com ele. Aí ela chega e vê ele abraçado com aqueles pais zumbizados. Então, é muito triste. E ainda termina aquele menino olhando pra gente, né? Naquela quebra de quarta parede. Aquele menino que fez o bullying, que agora também tá apático, né? Então, ele mistura uma ideia de riso, um riso nervoso e perverso com emoção, com susto, com uma expectativa de um terror por vir, mas o filme não é sobre isso. É isso que eu fiquei pensando, sabe? Eu até brinquei que ainda por cima tinha o número 17, muito forte, né? 17 alunos sumiram, as duas de 17. Aí eu fiquei pensando, e o número do Bolsonaro na primeira eleição era 17, né? Eu fiz esse link por minha conta. Tem um número que aparece também, que é número 217. Que é há 2 horas nessas imagens que são assim de meio delirantes, né? Igual a do rifle. Tem uma imagem de 217 também, não tem? E aí, eu lembro, além dessa de horário, né? Do horário dos meninos. A hora do mal pra mim é 17 e 22. Ou então 22 e 17. Não, pra mim a hora do mal é essa. Que é os dois números da besta. Os dois números dele. Da besta. Exato, são números que assim, já era pra mim. Mas aí, Raquel, eu fui olhar e aí eu vi não lembro agora onde que eu vi, a professora que não sabe citar a fonte, né? Mas enfim, era alguém falando que parece que teve uma votação no Congresso americano, né? Por conta da preocupação de armas
nas escolas, né, de que assassina as crianças, e 217 congressistas votaram contra. Nossa. E aí manteve a ideia da arma, da liberação de arma, né? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Que ele em vez de ficar botando easter eggzinho, engraçadinho, ele colocou umas questões muito mais profundas que estão escondidas numa narrativa aparentemente superficial e bobinha e divertida e de filme de terror, entendeu? E que ninguém tá alcançando, nem eu alcancei a primeira vez, né? Então, eu acho que é um filme que ele não tem aquela coisa direta que o Corra tem, né? De perceber essa crítica social. Então, é um filme que eu acho que ele vai ser visto e revisto por muitas vezes e gerando mais interpretações dessas questões, né? Inclusive, ele não quis explicar, o diretor, né, sobre esse weapons em cima. Ele falou que ele concorda com David Lynch e com o Kubrick, de que nem tudo precisa ser explicado, para que cada um pense o que quiser, né? Já me ganhou. Pois é, que ele acha que as pessoas têm que fazer as associações que elas acharem melhor. Então, eu estava reparando mais dessa vez também, porque assim, você fica envolvido num filme assim, você fica doido para saber o que vai acontecer, você fica conjecturando, né? Sim. Então você não presta muita atenção na câmera, a câmera acompanhando, ela tem uns efeitos de vértigo, assim, ela vai atrás das pessoas de uma forma muito esquisita também, igual a câmera do Kubrick também, às vezes. E a música pontual, eu fui ver a primeira vez no Diamond, numa sala que estava com um som horroroso, só lá na frente da tela. Ah, lá é terrível. E aí todo mundo falando comigo, os críticos que eu vi e tal, falando, o som do filme é incrível. Eu falei, gente, eu não vi nada de som do filme. Eu falei, vou ter que ir no IMAX. Aí a segunda vez eu fui no IMAX. Aí é outra coisa, realmente. Não quero fazer propaganda de IMAX, não, mas é caro, mas vale a pena, cara. É outra experiência. O silêncio desse filme é estrondoso, assim, pra ser uma coisa bem contraditória, porque o silêncio é muito foda nesse filme. Há muito tempo eu não vi um silêncio tão pungente. E aí ele tem uns acordes musicais que quebram esse silêncio, que não é uma música propriamente, mas tem uns barulhos musicados, assim, muito pontuais, que são incríveis. Gente, é um filme que eu quero depois parar e analisar ele para tentar ordenar tudo que eu pensei sobre ele. Porque as minhas anotações foram escritas todas no escuro, e eu tentei até organizar aqui para eu poder falar, mas é uma coisa que tem que pensar e construir esse tempo com esses cortes secos que ele faz, né? Essa ideia de que, por exemplo, o Marcos ficou perseguindo ele não deixa margem para você ficar pensando assim, gente, mas peraí, o Marcos sabe que ele tem que matar a menina e aí ele vai correndo até achar ela, como assim? E aí tem uns cortes secos de passagem de tempo que a gente vê que ele passou mais do que a noite correndo atrás dessa menina para achar ela, para poder matá-la. Tem também um menino quando ele vai dormir preocupado com aquela tia louca na casa dele, e aí ele dá um corte e já tá de dia, o menino não fechou o olho. Tem umas coisas muito de cinema e dessa coisa social que tá nas entrelinhas, que eu acho que faz o filme crescer para mim. E eu vi pela segunda vez e eu continuo pensando nesse filme até hoje. É muito impressionante, gente. Eu fico pensando, né, no que significa essa bruxa meio fantasmagórica, meio palhaço do McDonald's, com aquele cabelo ruivo de Trump, sabe? Aliás, maravilhosa a Amy Madigan, né? Eu sempre gostei dela como atriz. E que pena que eles vão fazer um prequel, porque vão acabar com a ideia, que eu acho que não é uma pessoa, é uma ideia essa mulher. Ela é uma ideia. Eles não viam ela, o pai ainda fala, a gente não vê ela há mais de 20 anos, sua mãe não vê ela há mais de uns 15 anos, mais de 15 anos, mas família é família, né? E a gente tem que aguentar e tal. E a gente não sabe nem se ela é mesmo da família, porque ela tá toda desfigurada, né? Sabe-se lá quantos anos ela tem, Pois é. quantas, né, pessoas ela tá.
E aí aquela árvore dela, que é a fonte desse mal, desse galho, que espeta, que tem a ver com a agulha, que espeta. Tem 2 vezes essa coisa de espetar no filme, preocupado com a AIDS, depois preocupado com as drogas, dele ser pego num exame de doping. Aquele menino também, que está tentando restabelecer com a família dele e ele não consegue voltar a conviver com o irmão, e ele está viciado, abandonado, né? Essas crianças zumbizadas que vão continuar zumbizadas por sei lá quanto tempo, depois de ter passado por isso. Então ele está dando um recado para a gente que a gente precisa ver com mais atenção, assim, do que só ver um filme divertido e ficar... Eu acho um saco também, Raquel, esse trem dessa hype. O melhor filme de terror do ano. Eu não sei nem se ele é um filme de terror, nesse aspecto. Terror, sim, mas não esse do gênero, com essas características que as pessoas esperam do gênero, né? Até porque, para as pessoas falarem isso, não é por causa das entrelinhas, né? Elas estão falando isso por causa das cenas mais chamativas, né? Sim. Por isso. Não, Sim. é pelo que entrega ali de assustador, né? De mistério também e tal. Mas eu acho interessante, eu concordo com a Ana, assim, todos essas amarrações que ele faz, e isso é muito bom mesmo, assim, né? E todos esses simbolismos, assim, essas crianças que se transformam em armas, tipo, que tipo de criança essa sociedade está formando, sabe? Então tem todo esse questionamento social aí de uma importância grande mesmo, porque ele está falando sobre várias coisas, né? Não é só sobre violência, não é só sobre medo em si, né? Mas está falando de várias coisas. Tem uma grande desconfiança também, assim, em geral, né? Uma grande desconfiança naquela comunidade, né? Não só pelo que aconteceu ali, mas porque, como a Ana estava falando, o cara tá com medo, né, do moço que tem agulha, e aí ele fica com medo de AIDS, depois fica com medo de pegar uma outra doença, enfim, tem toda uma desconfiança muito grande, assim, geral, assim, uma desconfiança de perder sua posição, sabe, naquele lugar, da câmera, né? Desconfiança da câmera, tem essas desconfianças entre vizinhos, né? O vizinho vai e pede, deixa eu ver a imagem que você teve aí da sua criança saindo, porque eu tenho uma também, eu quero poder entender melhor, e não vou deixar. Então tem uma desconfiança geral, assim, que eu acho que pesa bastante, né? A convivência ali. Essa crítica com esse lugar que é o sonho americano, que já acabou há muito tempo, e sem cercas, né? Mas ninguém confia em ninguém, as pessoas são as primeiras a sacanear as outras. Então ele cria umas situações inesperadas, né? Esse pai que pintou o carro dela de bruxa, depois que vai ajudar ela, né? E ele vai fazendo umas coisas assim, o casal gay, que o cara vai matar o próprio parceiro por causa dessa bruxa, dessa droga, sei lá, desse trem da árvore, né, que eu tô falando, que ela pega essa fitinha dele lá da sala dele. Então eu acho que não é só um roteirista amarrando tudo, eu acho que nada é aleatório. Não. Né? A ordem desses personagens, né, ser essa coisa do policial que teve um caso com ela, que a gente tem que complementar, e aí ele tá tentando ter filho também com essa mulher, que é filha do chefe dele, e sabe, essa coisa com os filhos, com as pessoas todas certinhas americanas, né, e dentro desses papéis bem demarcados socialmente, que ele tá cutucando ali, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar melhor, mais do que eu vi a própria crítica fazendo. Vi umas pessoas falando um pouco sobre isso, sobre esses aspectos temáticos, mas eu ainda acho que esse filme merece
um estudo desse roteiro mais aprofundado, inclusive da linguagem, como eu falei, que a gente está tão preocupado com desvendar essa trama, que acaba não prestando muita atenção na câmera dele, o som maravilhoso do filme, esses silêncios aterradores, essa ideia, né, dessa menina com medo, né, a professora ali com medo no quarto. É o único jump scare mesmo, que eu acho que é super legal, eu berrei até no cinema, que é do sonho dela, que aquela câmera que de repente revela a bruxa no teto, né? Que ele vai pontuando essa bruxa também, ela aparece para quando ela tá bêbada, aparece para o menino quando ele se aplica na droga lá no acampamento, né, e para o policial de ressaca que também bebeu, né? Então ele vai colocando, eu ainda não sei interpretar profundamente nada não, mas eu sei que essas coisas estão relacionadas. Mas o que você já trouxe aqui já fez abrir a minha mente para muitas questões que eu não tinha pensado inicialmente, Ana, né? E a gente não espera menos de você quando você participa dos nossos podcasts, porque você sempre traz uma visão muito que enriquece, né, a experiência com os filmes. E é como eu sempre digo, melhor do que ver um filme é rever um filme, porque aí quando a gente tem essa possibilidade de pegar as entrelinhas, né? E eu acredito que com esse filme não é diferente, né? Eu gostei muito, eu tive uma experiência boa com ele, só realmente assim, mas é a primeira experiência. E aí eu fiquei mais ligado nessa coisa do mistério. E aí o filme foi me instigando. Eu fiquei assim, cara, o que será isso, né? Aí começa a dar umas pistas e tal, de que pode ser aquilo. Aí eu só senti mesmo que no último capítulo, quando a gente vê a versão, né, do Alex, do garoto, ali estende demais na explicação. Eu acho até que assim, aquele capítulo todo não é só ele. É até certo ponto, depois não é mais o ponto de vista dele. É o ponto de vista do filme, né? Do diretor narrando, o narrador dessa história. E tem uma narradora da história também. O filme começa com uma narradora. Ainda tem uma narração dentro da narração, né? Exatamente. Então, esse desfecho, eu acho que é um momento que, assim, é para você, sabe, sentar e aproveitar. Não vai ter o mistério, ele vai resolver tudo, vai te mostrar o que aconteceu, depois vai ser a resolução, a briga lá com a bruxa, como que vai se livrar dela, né? Para salvar quem precisa salvar. Salvar quem precisa salvar, justamente. E aquela sequência toda, ela é um primor de direção, né? Desde o momento em que a Justine ela entra na casa, né? Aí tem aquele combate ali com o policial. E aí o Archer também está ali envolvido, ele vai lá no porão, né, tenta procurar ali o filho no meio daquelas crianças. O garoto ultrapassa a linha do sal, né, e ele é perseguido pelos próprios pais. E aí ele tem a ideia de pegar o galinho e fazer a mandinga ali também, porque ele viu a tia fazendo. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu. E aí depois, quando ela está fugindo e as crianças vão atrás dela, o que é aquilo? É uma das melhores cenas do ano pra mim, né? Porque ela vai passando no meio das casas, as crianças vão andando junto e a câmera vai passando por ali, aqueles travelings e tal. E aí, quando chega na conclusão, aquilo ali é um deleite para qualquer fã de horror, né? A forma como ela é estraçalhada pelas crianças, aquilo ali é a mesma sensação que eu tive quando eu vi A Substância ano passado. Quando você tem aquela catarse, igual você falou, né? Aquele momento que você fala, é a redenção. Acabou o mal, mas com um mal terrível. Sim, crianças terrível, arrebentando uma mulher. É uma violência extrema. E não te lembra, não? Você falou que lembra muito esses filmes, né? Com essas casinhas, esses gramados, né? Sem cerca. Nossa, ele me lembrou os filmes todos, né, desses de Halloween, de não sei o quê, e também o Ferris Bueller lá, Curtindo a Vida Doidada. Curtindo a Vida Doidada, esse final, que ele sai correndo, entrando de uma casa na outra, passando para ele chegar antes, né, na casa. Não tinha feito essa ligação não, mas é mesmo.
eu tava rindo assustada, né? E aquilo, essa câmera atrás desses meninos. E eles. Eu fiquei pensando depois que acabou tudo e passou minha catástrofe. Eu falei, gente, esses meninos devem estar roxos, cortados até hoje, né? Todos cheios de cicatriz. Eles saem arrebentando tudo. E é por isso que é muito legal quando vem atrás o Josh Brolin procurando o filho. Ele vai seguindo o caminho dos rastros de destruição dentro das casas, né? Que é para chegar nos filhos. Por isso que não é um final feliz, não tem como ser um final feliz, né? Não. E o fato de terem essas sequelas, né, que ficaram e as crianças não voltaram simplesmente ao normal, é interessante também desse ponto de vista, de falar de sequelas que crianças que são abusadas, por exemplo, vão ter. Né? Crianças que sofreram ataques em escolas, né? Aquele trauma vai continuar, né? Não vai simplesmente sumir. Exatamente, pensei nisso. Não tem um desfecho feliz para esses casos, né? É isso, Renato. E você viu o outro filme dele, o Noites Brutais? Uhum. Então, ele tem a ver com isso também. Aquela figura lá que é abusada lá no porão, né? Essa figura que é monstruosa pela violência que a vida a submeteu. De outro monstro, né? Ela se torna monstruosa pela monstruosidade que ela sofreu de algum monstro, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Esses meninos viraram monstros em algum momento, ainda que eles estivessem enfeitiçados. Mas pode ser isso, né? Esses meninos que ficaram ali no porão. E aí, aquela cena que o Josh Brolin acha os meninos no porão e a velha está lá no escuro, né? Gente, eu não tô falando a velha com etarismo, não, até porque eu não posso nem fazer isso. Mas assim, tô falando no sentido do mal, né? Uhum. Mas sabe, ela tá ali no escuro e os meninos no escuro. Me deu essa coisa de uma ideia de abuso. Sim. Que a gente não vê ela tirando essa energia. Mas ali ela tá sem roupa, ela tá com os ombros de fora, parece os ombros de fora assim. Ela sai assim do escuro, que a gente tá tão preocupado com o susto que ela deu na gente, que a gente não pensa, o que ela tava fazendo ali no porão? Que ela botou todo mundo com giz para ela ficar lá quieta e ficar lá embaixo fazendo o que ela estava fazendo. Não tô falando que ela estava fazendo nada sexual, não. Mas eu tô falando que acaba remetendo a essa ideia, né? Sim. Desses malucos nos Estados Unidos, não sei aonde, que trancam uma pessoa nesses bunkers a vida inteira, né? É um negócio muito perturbador. Por isso que é complicado até rir. Depois, a segunda vez que eu vi o filme, eu nem ri tanto. Eu fiquei vendo o povo rindo, mas eu já estava mais atenta nessa... Não que piorou o filme, a minha vivência, nem nada. Pelo contrário. Se no primeiro eu achei que era um filminho de parque de diversões, um ótimo brinquedo, que eu fui no parque de diversões, esse não. Eu falei, eu fui num ótimo brinquedo e ainda saí pensando dele, né? Então eu gostei bem mais dessa segunda vez. E me remeteu muito a Stephen King também, né? Essa coisa do subúrbio. Não tem como não fazer a ligação com o palhaço, né? O It. Porque a princípio você acha que é um palhaço que tá ali, né? Você não sabe ainda que é a bruxa. E depois ainda tem a referência ao Iluminado, né? Com os pais quebrando a porta com a cabeça. Nossa. Então eu acho que o filme ele bebe muito, né, dessa fonte também do Stephen King. E é parte do sucesso dele, né? Porque são tipo histórias populares. Ele é muito referencial. Sim. Ele tem essa coisa metalinguística do cinema. O outro filme também tem. E aí, como ele conhece muito bem o cinema, ele sabe aonde que ele inova do clichê. Ele sabe o que aproveitar do clichê e sabe aonde que ele inova. O Noites Brutais, a primeira vez que eu vi, eu também não gostei da explicação final. Quando eu revi o filme, nossa, eu gostei demais do filme. E eu revi o filme depois de ver esse. E aí gostei também mais. Falei, gente, esse cara não é um carinha qualquer fazendo filminho divertido. Esse cara e ainda mais, depois que eu vi o Noites Brutais, que eu fui ver também, que é Detroit, falei, gente, essa cidade abandonada, existe aquela cidade abandonada? Eu achei que era do filme. Aquilo é Detroit, que foi abandonada porque largaram as fábricas de carro, fecharam, e a cidade virou uma cidade fantasma. Eu não sabia disso. Aí, quando eu comecei a saber essas coisas, eu falei, gente, mas o filme cresceu, assim, 100% pra mim.
Mas você falou do etarismo, uma coisa que me incomodou um pouco, é claro que assim, é uma personagem clássica, né, de histórias de terror, a bruxa, que é essa mulher mais velha, né, que você tem... Uma fábula, de fábulas infantis. De fábula, isso. Você lembra lá da Branca de Neve, tudo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando naquele filme, o X, né, A Marca da Morte, acho que é assim no Brasil, que é da trilogia do Maxine, né? Que ali me incomodou muito os monstros, entre aspas, serem os idosos. Porque me pareceu que tava assim, demonizando a figura da pessoa mais velha, sabe? Como se aquilo fosse... Uma pessoa mais velha fosse assustadora, fosse bizarra, asquerosa, sabe? Mas você achou que isso era como se fosse ofensivo? Eu achei. No filme do X, eu achei. Foi uma das coisas que eu não gostei nele. E quando eu vi agora A Hora do Mal, e aí veio essa revelação, né, de que era a bruxa e tudo, que era aquela figura, eu falei assim, cara, será que de novo, né, estão insistindo nisso? Mas aqui eu ainda entendo, porque de fato é um filme de bruxa, né, então, assim, tá desculpado. Mas de toda forma me incomoda um pouco, sabe? Mas eu acho que tanto no X quanto aqui, ele tá falando desse pavor do envelhecimento. Eu sei porque eu tô vivenciando ele um pouquinho, eu já tô chegando ali, né, nesse medo do envelhecer. Não de estético, mas da gente ir caminhando pro fim, né, pra fraqueza, pra debilidade, pra solidão, enfim, pra doença, sei lá. E o do X, eu acho que ele trabalha com o horror desse envelhecimento, que no medo das pessoas, como se o mal fosse isso, não as pessoas idosas em si, mas a ideia do envelhecimento como uma coisa horrível. Tanto é que a Pearl, né, que é a vilã lá do X, ela tem essa questão, né, de ter envelhecido, ela quer a coisa jovem, ela tem horror a ter ficado velho, né? Então eu não sei se é uma ideia ofensiva que ele está fazendo, ou se ele está fazendo um retrato crítico em relação a isso. E nesse filme eu percebo isso porque ela põe uma peruca, ela se maqueia, tudo errado, mas ela tá tentando uma juventude que não tem jeito dela ter. A mulher não tem nem força, ela tem que sugar a força dos outros. E ela ainda tá tentando, e ela fica mais bizarra ainda com aquele tanto de maquiagem, né? Eu lembro quando o Marcos abre a porta, o namorado dele chega na porta e olha assim pra ela, ele olha da cabeça aos pés assim pra ela, tipo assim... Eu falei, eles vão ficar com medo, vão fechar a porta. Não, ele manda ela entrar, ele fica com dó dela. Então ele faz umas coisas inesperadas, assim, em relação a isso. Quando você pensa que ele tá fazendo uma coisa meio crítica, ele vem com uma coisa generosa, de repente. Igual eu falei do Josh Brolin, que é um valentão, grosseiro, que vai tendo atitudes mais interessantes depois, né? Então ele vai sempre subvertendo isso. A própria Gladys, eu não acho ela também uma bruxa má e pronto. Quando ela conversa com o menino e tal, e é uma coisa muito da atriz, você vê que uma humanidade nela ali. Eu quase fiquei com dó dela naquele momento. É mesmo. Ela tá fazendo o possível para sobreviver. Ela tá fazendo o possível para sobreviver. Aí eu não consigo. Mas... A questão do envelhecimento, eu acho massa, assim. Acho que é uma leitura que funciona mais aqui do que no X. Mas o negócio do medo de envelhecer, empatia por ela, eu não consigo. isso é comum no horror, assim, não é uma coisa nova, né? Tipo, chama só, exatamente. E tem até um nome, assim, desse medo específico, que é gerontofobia, que é algo que atravessa a nossa sociedade, você não tem como negar. E os filmes exploram isso
E aí eles podem explorar tanto de um ponto de vista crítico, né, e se colocando contra isso, ou podem reforçar, querendo ou não, podem reforçar, porque né, ele usa a imagem de um corpo envelhecido como uma imagem aterrorizadora. Então, nesse aspecto, eu acho que ele reforça. Ele não está apenas falando desse medo, como esse medo existe, como esse medo nos afeta, mas ele reforça, porque a pessoa envelhecida, ela é fonte de horror, sabe? Ela é fonte de repulsa. E Isso. principalmente porque ela é muito colocada num lugar de vulnerabilidade, num lugar de que a vitalidade dela tá muito enfraquecida e ela meio que precisa ela depende de outros, de sugar outros para poder viver, assim. Então desperta ansiedade na gente, porque é como se fosse assim, além de estar finalizando a sua vida, ainda quer viver mais, tirando da nossa vitalidade, sabe? Sim. Então é algo que isola o envelhecimento, assim, de uma maneira cruel até. Então, assim, é isso. Uma faca de dois gumes. É meio complexo. Isso. É complexo, porque ao mesmo tempo que tá falando disso, que é uma cultura da jovialidade que a gente vive o tempo inteiro. E hoje em dia, então, que as pessoas conseguem até agora mudar de rosto, as pessoas conseguem fazer plásticas absurdas, assim, né? Então, você vê que isso vai se intensificando. A tecnologia, ela vai... parece que ela vai ajudando a intensificar esse pavor do envelhecimento, sabe? Tanto em tecnologia de imagem, né? De foto e tal, quanto em tecnologia de medicina mesmo. Tipo assim, o que essa galera tá conseguindo fazer em cirurgia plástica, gente... sabe, é um negócio maluco, assim, um negócio maluco. Então, eu fico muito desconfiada. Uhum. Eu sempre fico desconfiada quando o corpo envelhecido usado nesse lugar. Mas é uma tradição. Eu acho uma que tradição ligada, inclusive, à figura da bruxa, né? Sim, também. De ser um dos feitiços dela, né? Se manter jovem. Exato. Não de todas as bruxas, mas acho que uma das características. E até não só feminino, né? Por exemplo, no Nosferatu, e até nesse como é que chamam? O que você queria falar hoje também? O Pranto do Mal. O Pranto do Mal. Essa figura envelhecida do homem, como, para mim, eu encaro, mas eu entendo a Raquel a preocupação, porque as pessoas podem ver isso como um reforço desse preconceito, mas eu, com o meu pensamento crítico, eu consigo ver isso como uma ideia de uma velhice no sentido, não velhice, mas como é que fala? Uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, uma coisa... igual eu falei do Nosferatu, né? Que é uma coisa... Sim. Um conservadorismo patriarcal decrépito, sabe? Nos dois filmes. Uma coisa que tá decrépita, que já devia... Tá quase putrefato. Já devia estar enterrado. Não é nem da velhice física, da idade, não é isso. Mas é uma coisa quase como se fosse um cadáver já. Já morreu e o povo continua andando, né? É nesse aspecto que eu tô falando. A sua observação sobre a cor do cabelo dela remeter ao Trump, pra mim, foi perfeita. Foi perfeita. Não tinha pensado nisso, mas é isso mesmo. E ao Ronald McDonald. Pra mim, ele também tem a ver com o capitalismo. Eu já linkei tudo. Essas cenas de supermercado, essas coisas. Essa ideia da arma também, né? Que você pode, nos Estados Unidos, você pode comprar uma arma no supermercado, como você compra uma bebida ou como você compra um junk food. Mas já que você mencionou o Pranto do Mal, e você fez uma ligação muito boa entre os dois filmes, acho que a gente pode falar um pouco dele também, e já ir puxando, né, outros filmes de terror que a gente não chegou a comentar aqui no podcast esse ano, porque o Pranto do Mal, aí eu já vejo, no caso dessa figura envelhecida ali, e uma figura masculina, né, aí eu já vejo
um sentido mais claro, assim, do que está sendo representado, porque tem essa coisa do conservadorismo, também acho que pode estar sendo representado ali, mas... Patriarcado decrépito. Do patriarcado decrépito, né? Muito bom essa expressão. Perfeito. Mas também a questão do abuso mesmo, né? Porque as vítimas são todas mulheres. E ele tá sempre ali, né? Ele se deita ao lado de uma das jovens, né? Que são personagens do filme, enquanto ela tá dormindo. Observa elas sem elas saberem. Observa de longe, isso. Bate nelas. Pois é, então eu acho que ali eu já acho que ele tá representando bem isso, né? Um histórico de abusos que tá ligado a esse patriarcado decrépito. Né? Sim, nossa, esse filme eu achei maravilhoso. E ele termina de uma maneira maravilhosa. Que é exatamente em contraste com o que eu tava explicando aqui, o meu problema com A Hora do Mal, que tem esse capítulo que vai nos guiar ali para apresentar, olha, o que estava acontecendo, quem é a causadora disso tudo, Esse aqui faz o contrário, né? Tipo, não explica absolutamente nada e vai simplesmente deixar claro que isso vai se perpetuar. Além de você não ter uma explicação, você tem um corte brusco, né, Ana? Que dá que reforça essa ideia de que não acaba aqui. A coisa tá tão enraizada na nossa vida, esse patriarcado decrépito tá tão enraizado que não acaba aqui. Essas vítimas, elas vão e vêm. Tipo, é história de família, sabe? Então, assim, eu achei muito, muito corajoso e muito certeiro, né? De fazer esse corte abrupto. Olha, agora é a história dessa mulher e de tantas outras, sabe? Então corta aqui, que você não precisa dizer mais nada. Porque aí tem aquela ligação que você acha, né, daquele prédio, né, em duas cidades distantes, né? Uma tá num continente, a outra tá no outro. Isso é ótimo também, né? Aí a princípio você fica assim, mas por que tem a ver, né, um prédio com o outro? Que ligação é essa? Né? E ele não vai explicar. Ele não vai falar por quê. Ele deixa no ar. Ele não vai dizer que esse senhor aí decrépito faz uma magia que conecta os lugares, né? Não interessa, né? Porque é simbólico. Sim. Porque é simbólico mesmo, né? Então essa ideia, por mais que você mate o patriarcado, né? Ele continua ali invisível e se ele cair da janela, a mulher vai ser acusada de ter julgado ele a queda, né? A anatomia de uma queda. Exatamente. Ela vai ser acusada de ter julgado ele do penhasco. Então, não tem saída para essas mulheres, né? A gente tem que viver com esse bafo invisível desse horror pairando na gente, né? Não tem jeito. Então, é uma ideia de que tem que mudar durante muitos séculos, né? Uma mentalidade vai demorar muito tempo para isso. E são atrizes muito boas, né? Gostei de todas as atrizes. Nossa, elas, sabe, elas me... Não sei, elas conseguiram me hipnotizar, assim, aquela primeira, né, que a gente tem ali, como é que ela chama? Agora eu não vou lembrar o nome. E muito bonitas. Mas aí... Um olhar muito... Todas bonitas, com belezas diferentes e são olhares, assim, muito penetrantes. E ótimas atrizes. E tem uma ligação aí com A Hora do Mal dos capítulos, né? Sim, também tem. Também tem, isso é interessante. Mas realmente, isso aí isso que a Raquel falou é o melhor. Não precisa... Quem é esse velho? De onde que veio? Qual a relação com os prédios? Não interessa, gente. Tem filmes que, se o terror é simbólico, não precisa explicar muito a questão, né? Aqui temos um jovem diretor também, né? O Pedro Martín Calero. Ele é espanhol. O filme é uma coprodução Espanha-Argentina. E é um cara que eu quero acompanhar já também, assim como o Zach Krieger, lá do A Hora do Mal, porque o cara é muito talentoso, né? Ele consegue criar essa atmosfera
de fantasmagoria que te perturba, cara, eu tive pesadelo. Eu fui dormir depois de ver o filme, sonhei com aquele velho lá, asqueroso lá. Eu também tive pesadelo. Deus Foi um livre. filme que me deixou perturbada. E eu gosto de filme de terror assim, que fica com essa sensação, sabe? É um negócio que te desconcerta e que te coloca num outro lugar mesmo, né? Um lugar do sobrenatural. E aí, ele faz de uma forma muito simples, porque o filme não tem coisas tão mirabolantes, né? É mesmo uma condução muito bem feita, assim, de clima, de atmosfera. A forma como ele faz com a câmera, assim, indo de um lado pro outro, até me deixou meio com náusea. Tem uma hora que eu falei pro Renato, nossa, eu tô ficando tonta, tô ficando com náusea, porque o desconforto tá tão, assim, visceral, por uma simples questão de movimentação de câmera, e essa atriz já me passando todo sabe, aquela... Desconforto. É isso, aquela atriz sem entender o que tá acontecendo, com um medo que ela não pode ainda explorar aquilo, não pode falar daquilo, porque ninguém acredita, não é? Parece loucura. Então, assim, aquilo foi me tomando de uma forma muito visceral, sabe? E aí, quando eu vejo, nossa, esse filme é terror raiz, é terror massa, porque é que te dá essa sensação na pele. É um negócio, assim, inexplicável. Muito só forte. vendo para poder as pessoas compreenderem, assim. E ele não passou nos cinemas, né, aqui no Brasil. Talvez tenha passado em algum festival, mas não teve lançamento comercial e tá aí disponível no HBO Max. E uma grata surpresa. Grata surpresa. E uma das personagens que é uma jovem cineasta, a única mulher cineasta numa sala de aula, né, de cinema, e o quanto que ela passa perrengue, né? Porque, assim, o professor descasca todos os filmes que ela faz, todos os trabalhos curtos que ela apresenta, o professor descasca ela. Eu fico, gente, olha isso, sabe? E é muito engenhoso como que ele vai ligando uma história na outra, né? Porque são histórias, assim, elas estão ligadas por esse mal, mas cada uma tem a sua narrativa, a sua vivência, né? Elas não estão, assim, vivendo a mesma coisa, e em épocas diferentes. Em épocas diferentes. E o monstro lá, esse mal, ele mata quem registra a imagem dele, né? Ele faz isso desde o início da primeira. E aí tem uma coisa do cinema, que eu fiquei pensando, né? Não é à toa ser uma cineasta, uma das personagens e tal. Essa ideia do o cinema consegue concretizar essa coisa simbólica, essa coisa metafórica que ele está representando, né? Como se fosse factível, porque aquilo que o Buñuel falava, né? Pelo cinema... Quando você registra imagens em movimento, você se aproxima muito da vida real. Mesmo que você faça um filme maluco, um filme, né, uma ficção científica de um mundo que não existe. Aquilo parece real, factível. Então, ele pegar essa metáfora e concretizá-la, e ainda ser registrado na tela, e esse mal mata quem faz isso, eu acho também uma simbologia muito legal. Muito boa. Sem falar revela, que né? Revela o que precisa ser dito, que precisa ser escutado, porque todas elas são desacreditadas. E o abusador nunca quer ser pego, né? Então, o feminicida, né? O cara que é violento e tudo, ele se esconde por trás de uma pele de cordeiro. E ele sabe que ninguém vai acreditar na vítima, né? Ainda mais uma mulher que fala que foi, né? Então... E aí aquele apartamento com aquelas mulheres lá dentro daquele apartamento, naquele ciclo, é muito assustador, né? Você fica... Não é uma coisa de medo, é uma coisa de um incômodo, que a gente sabe que aquilo existe, não daquela maneira sobrenatural, mas da forma do concreto, da vida real mesmo, né? É muito bom, muito bom. Tem só uma coisinha que talvez tenha me incomodado. Diga. O lettering. Aquelas, menina, crítica ao extremo. Não, mas sabe por quê? Quando a
primeira personagem tá conversando com o namorado dela, que eles vivem um namoro à distância. E aí tem a conversa deles, né? Na tela. Eu não gostei muito daquela letra. As palavras vão ficando ali, né? Sabe, porque eu achei que... É meio estranho. Eu achei uma letra muito divertida pro tipo de filme que é, sabe? Não sei, criou um contraste estranho, eu sei. Eu achei deslocado. Eu achei meio deslocado. Despropositado, assim, a escolha daquela fonte, mostrar daquele jeito, né? Mas não é porque eles são adolescentes? Mas não, eles não são, Ana, eles já estão fazendo faculdade. Ela já tá estudando arquitetura. Eu acho que ele quis só fazer uma coisa diferente. Assim. Ele quis colocar, né, nesse estilo, assim, sei lá. Eu acho que talvez até pra desconcertar mesmo, assim. Deixar um negócio estranho. Mas foi a única coisa que eu fiquei assim, nossa, não combinou. Não sei, não combinou. Eu vou até olhar de novo, porque eu nem lembro disso que vocês estão falando. Tem quando ela tá conversando com o namorado no computador, assim, aí começa a aparecer o diálogo deles, né, e as frases ficam retidas, né? Isso. E vão apagando aos pouquinhos. E aí, assim, é um negócio meio publicitário, sabe? É uma fonte meio publicitária. Eu não gostei desse lettering. Então, assim, foi a única coisa que me deixou assim, ué. Mas isso é só em um momento. Aí depois ele não usa mais, o que eu amei. Foi uma decisão acertada. Não volta com isso. Agora, a gente falou desse filme que tem esse apartamento, né? E a gente teve também aí, recentemente lançado em streaming, Apartamento 7A, também com a Julia Garner, que tá nesse ótimo momento, né? Ela tá em vários filmes de terror ou interpretando vilãs. Todos estão conectados, hein? E ela é excelente atriz. Ela está no A Hora do Mal, o Apartamento 7A, o Lobisomem, né, que foi lançado no início do ano. Que foi a única merda que ela fez. E ela também... Uma excelente atriz em um lugar não tão bom assim. E ela também é a surfista prateada no Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Verdade. Nossa, ela vai ganhar aquele troféu nosso lá, de precisou, tô lá. Que isso? Vai disputar com o Pedro Pascal. Ah, sim. Vai disputar. Gente, mas você vê claramente que o agente dela falou, aceita o Lobisomem, porque é uma grana que a gente vai ganhar. Porque qualquer um que lê aquele roteiro, ela veria, não tem nem personagem ali, gente. Vocês gostaram? Eu não vi. Olha, isso eu tô devendo ainda também. Mas o Lucas viu, o Lucas amou. Tem crítica dele lá no cinema. O Lucas amou? Ele amou? Meu Deus! Aqui, Lucas. E ela... Nossa, eu não entendi a necessidade desse filme. Depois bate um papo com a Ana, viu, Lucas, sobre o Lobisomem. E ela como surfista prateada? Tá boa. Eu gostei. Eu gostei. Praticamente o Achei filme que ela todo tem uma maquiagem de CGI, né? Sim, tem uma mas cena ela só que tem, aparece, ela né? tem um borogodó, assim. Ela é sabe? muito boa. Ela é muito Desde boa. aquele filme lá, Ela Disse. Ela disse. Aquele filme é maravilhoso Ozark. também. Vocês não viram Ozark? Ozark, né? A série que ela maravilhosa. fez. Né? Mas o Apartamento 7A você curtiu também, né, Ana? Ah, eu achei excelente. Eu não vi nenhuma crítica boa do filme. Eu não entendo por quê. Porque eu gostei demais. É isso, as pessoas ficam querendo... O pior pra mim é o povo falar que aquele continuação do Iluminado lá do... Como é que chama? Nossa, horroroso. Doutor Sono. O povo falar que é melhor aquilo do que o Apartamento A, que é uma prequel, né? Pelo amor de Deus. Nossa, mas assim... Não. Porque as pessoas falam que ele segue a mesma estrutura do Bebê de Rosemary, é porque... Como é que eu vou dizer? É lógico para a história isso. Se você assistir a história, você vai entender que é lógico ser isso, ser a mesma estrutura. Mas ele ainda te surpreende com... E nessa modinha que o povo tem de ficar exaltando quem mistura gênero, igual, por exemplo, esse do diretor do Pantera Negra. O Pecadores? O Pecadores, né? Ryan O povo Coogler. exalta
exalta essa mistura de terror com musical e papapá, mas aí quando vem um filme realmente original, que isso tá extremamente entranhado na narrativa, as pessoas não gostam. Eu não consigo entender. Eu achei de uma elegância a direção dessa pessoa, eu nem sei quem é, mas é uma mulher, é uma diretora. A diretora é a Natalie Erica James, e ela fez antes um filme muito bom, que é o Relíquia Macabra. Eu não Quem vi. não viu, veja. Muito bom. É mesmo? Que bom, porque eu achei ela de uma Muito. elegância, achei ela refinada para filmar, com a mise-en-scène dela, o jeito que os atores estão, o jeito que ela não quer imitar o Polanski. Até porque, né, vai ser presunçoso no inferno você querer imitar o Polanski. Mas ela sabe que ela não vai imitar, mas ela tem o jeito dela. Tipo assim, gente, eu não preciso do Polanski, não. Aí, como a estrutura narrativa é semelhante, porque tem que ser, não esqueçam disso, quem assistiu primeiro vai entender, né? Ela tem que ser estrutura semelhante, porque é uma... Como é que eu diria? É uma seita, gente. O povo lá do Bebê de Rosemary, não tô dando spoiler, é uma seita que tá procurando uma mãe pro bebê, Sim. né? Então, eles têm os métodos, são os mesmos. Eles vão ficar fazendo diferente. E aí, o que essa mulher inova para poder colocar uma estrutura que é logicamente igual, é sensacional. E o povo nem comenta dessa inovação. É ruim porque eu já fiz toda a propaganda, que isso sempre atrapalha, né? Não, mas você faz de forma diferente. Você não tá falando que é o melhor filme de horror da década. Você tá só instigando a gente. Ele me deu uma vontade de... Eu já vi o Bebê de Rosemary umas 7 vezes. Eu acabei de ver esse filme, eu fui ver o Bebê de Rosemary de novo. Vai, legal. E porque é uma ponte muito boa, assim. Eu achei uma excelente ponte pro filme. Uma prequel das melhores que eu já vi. Esse filme ele passou muito batido também, né? Porque ele foi direto pro streaming e ainda é o Paramount Plus, que é um streaming que pouca gente tem. Não tem muita publicidade, né? E é dirigido por mulher, né? Ora. Então... E por falar em direção de mulher, a gente falou do Ela Disse, mas na verdade a Julia Garner participou, foi do A Assistente. A Assistente. Isso. É porque o tema é o mesmo. É porque... E eles foram lançados muito próximos, assim, mas são bem diferentes, né? Porque um é mais no lugar do jornalismo, Sim. o Ela Disse, e o Assistente, eu lembro que era como se fosse um filme de horror, assim. Só que era um filme procedural, né? Era uma coisa de observar o dia a dia dela enquanto ela sofria o assédio, assim. Então, é da Kitty Green, A Assistente. Muito bom. Fantástico esse filme. Muito bom. Mas você mencionou o Pecadores, né? Do Ryan Coogler. Pô, esse eu gostei demais. Esse pra mim é um dos filmes mais interessantes do ano. Pela mistura, sim. A forma como ele transita ali, né? Dessa coisa que você não está esperando, que vai virar esse filme de vampiro, né, daquela maneira, né, eu acho que ele faz de uma forma até muito mais eficaz ou eficiente do que o Robert Rodrigues, né, no Um Drink do Inferno. Mais elegante, mais consistente. E com esse simbolismo também, né, porque ele vai trabalhar ali também com Black Exploitation, né, para juntar com essa coisa do filme de vampiro e falar da questão racial, né, falar da questão ali dos Estados Unidos, né, naquele local. E, poxa, o Michael B. Jordan, né, uma dupla interpretação. Sempre bom. A Hayley Steinfeld. Quem teve essa ideia genial, cara. Gente? O que seria melhor do que o Michael B. Jordan? 2 vezes Michael B. Jordan. Eu só acho o filme muito... o discurso dele é muito direto. Ele quase fala, esse filme é pra falar disso, disso e disso. Que é claro que é importante e tudo, né? Eu que tô acostumada a gostar demais dessa sutileza, dessa coisa nas entrelinhas, mas... Eu acho que também tem gente que a gente tem que gritar a coisa no ouvido, porque a pessoa não consegue perceber, nem a linha, quanto mais a entrelinha. Então,
Não é exatamente um problema, né, para mim. É só uma questão do que eu prefiro, mas eu entendo que o filme tem que ser direto na abordagem. Sim, sim. Esse também tem crítica do Lucas lá no Cinematório, leiam. Eu gosto muito. E é isso que a Ana falou, assim, ele é bem mais direto mesmo, assim. Mas dentro dessa proposta, eu acho que ele faz com elegância mesmo. Ele faz de maneira muito firme, assim. Ele é talentoso, né? Ele é muito talentoso e revigorando essas figuras do horror, né? De uma forma que é muito própria, né? A gente tá aqui falando, né? De como usar referências, mas trazendo coisa nova. Que ele consegue fazer isso, assim, né? Então, aplicando a essa crítica, né, social, a questão do racismo e tal. E pra mim, ele tem uma das sequências mais maravilhosas do cinema do ano. E aqui eu tô fazendo hype sim. Que é aquela sequência da dança. Nossa. Aquilo é maravilhoso. Eu amo aquela sequência, porque, né, são vários tempos, são várias questões raciais ali em uma dança, sabe? Então é muito... É isso, né? É o poder do cinema de te transportar para uma experiência impossível, né, da sua realidade, mas que ali você tá vivenciando, sabe? Sim. Essa mistura de tempos em uma música muito forte, muito simbólica. Isso foi muito bonito, assim, como ele construiu a simbologia disso tudo, sabe? Nossa, eu lembro que eu arrepiei na hora e agora falando dela que eu tô me lembrando. Os números são bem bacanas. Então achei bem forte. Ele já tinha feito isso lá, ele já tinha feito isso no Pantera Negra, que ele coloca aqui direto com o próprio, como o Renato falou, com duplamente o ator, que é uma autocrítica, que dentro do próprio movimento você tem uma coisa, né, do movimento negro contra ali, puxando. Sim. Né? Que tem lá no Pantera Negra e que tem aqui, aí ele coloca o gêmeo, né? De dois lados do mesmo... Literalmente, se você não entendeu lá no Pantera Negra, ele vai colocar aqui. É um tema precioso para ele tá sempre colocando isso mesmo. E que é de fato, né, uma... Prestar atenção. É de fato uma não coisa vamos deixar o pensar. inimigo ser... não vamos deixar que nós mesmos sejamos nossos inimigos, né? Não vamos comprar esse discurso branco, né? Que é uma coisa importante demais nessas lutas. Eu tava pensando sobre feminismo esses dias e sempre me volta que um dos principais desafios é a rivalidade feminina. Assim, sabe? A questão é um dos principais desafios nossos, a rivalidade feminina. Tipo, se a gente não vencer isso, não lutar contra isso, principalmente, dificilmente a gente consegue, sabe, de fato, lutar contra o patriarcado, porque a gente vai estar contaminado por essa rivalidade feminina, assim. Então, é nesse sentido também. Que foi alimentada pelo patriarcado. Exato. E aí é um baita desafio, sabe? E aí, nesse sentido aqui, né, que quando ele traz isso, também tem a ver, né, essas lutas internas que a gente precisa vencer para poder vencer o que faz a gente brigar entre si, né? Isso é muito, muito forte. Está na esquerda também, né? A gente tem que brigar com a direita e com dentro da esquerda também é difícil. Sim. É uma luta, né? Que não acaba nunca. E aí a gente tem que transformar isso num musical pra gente dar conta. E pra ficar bonito, pra ficar massa de ver no IMAX. Esse foi no IMAX. Agora, massa de ver pra mim também foi Extermínio, a Evolução. Nossa, não adorei Extermínio. Não esperava que o Danny Boyle fosse fazer um filme tão foda, cara. É mesmo? Muito bom. Ai, que bom. Adorei. Você não viu, não, Ana? No ano que a gente se decepcionou com The Last of Us, né? Que a segunda temporada não ficou, né, tão legal. Esse... É o quê? Extermínio 3? Esse é o terceiro Extermínio, né? Agora é o 28 anos depois, né?
E ele é um filme que ele dá uma continuidade para a história, mas assim, ele praticamente inicia de novo com outros personagens, né, em outra época, e que vai ter mais continuações a partir disso, né? Sim. Eu Mas nunca tinha ele visto é um- os outros. Tem que ver o 1 e o 2? Não precisa, tem. isso que é legal. Eu fui. Ah, Não que ele necessita dos outros pra funcionar, mas é porque você gosta tanto que você quer ter mais desse universo. Nossa, tem sequências, assim, incríveis. O garoto, que é o protagonista, assim, mata a pau. Ah, é muito tocante, Ah, né? A relação dele com a mãe. Ele Nossa, belíssimo. é um Ana, eu acho filme- que você vai gostar muito. É um filme de terror que tem uma poesia. Sim, exatamente. É isso. É exatamente isso. É um filme É de uma terror com coisa- poesia. Nossa, E, sabe, tem também algumas das cenas mais marcantes do ano É. no horror, né? Ali com Ralph Fiennes. é. Ai, gente, eu quero ver hoje. Nossa. Meu Deus, aquela cena. Eu Veja. não vou falar pra não dar spoiler. não mas fale nada. Deixe. cenas Inclusive, pra ali- quem está nos ouvindo Putz. agora que não viu também, ó, corre pra ver, porque, nossa, também Incrível. tem isso, assim, essas cenas que tem uma beleza, mesmo que esteja rodeado de caos e de podridão, assim, aí É. é o humano, sabe? É a coisa do humano que floresce, assim, é muito foda. Esse filme é muito bom. A gente até pensou em gravar um podcast sobre ele, só que a gente falou assim, é melhor fazer um depois sobre a franquia, que a gente fala de todos os filmes, ainda mais que vai ter continuação, e o próximo, se eu não me engano, já sai ano que vem. Então, Mas é melhor, então, ter visto todos, mesmo que Mas- não precise? sempre é, né? Porque você vai pegar o histórico todo, de por que que começou, Tá. o cataclisma, né? Ah. Os zumbis e tudo, mas não há necessidade. Olha, eu vou questionar isso, porque e se for melhor talvez assistir como eu assisti, entendeu? Não, Porque aí, Ana, vai ficar a seu Tem critério, problema. você É. escolhe. Porque aí é uma experiência diferente. Tipo assim, não é uma experiência cronológica, é uma outra Entendi. experiência. sim. Você tem a experiência agora, do contemporâneo, do que ele fez agora. E aí depois você vai pros outros. Que é uma das coisas boas do filme. Pois Né? é. Permitir isso, não ser te obrigar a ver os anteriores antes. Aham. Né? Mas se você assistir depois, é aquilo que a gente estava falando. Você enriquece a experiência. Aí quando você rever, né, como eu sempre digo, melhor do que ver um filme é rever um filme. Aí quando você rever Extermínio a Evolução, já tendo visto os outros dois, vai ficar melhor ainda. Mas como ele não está disponível, eu vou ter que começar do 1. Ele ainda tá, nesse momento que a gente tá gravando, né, finalzinho de agosto, início de setembro, ainda não tá disponível nessas plataformas, né, de assinatura. Você tem que alugar digitalmente. Mas daqui a pouco vai aparecer em alguma. O primeiro é de 2002? Isso. E eles são até espaçados, né, entre um filme do outro, né, e o Danny Boyle não dirigiu o segundo. Ele voltou para isso. E ele também não dirigiu o quarto. O quarto filme também não é dele. Ele é o produtor, né? Ele é a mente. Ele e o Alex Garland, né? Que é o roteirista. A gente é fãzaço do Alex Garland aqui no Então, Cinematório. Ana, roteiro do Alex Garland. Oh, mas tem um quarto. Vai ter o quarto e o quinto, Ana. Vai ser uma nova trilogia. Olha só. O Alex Garland é o que fez o Guerra Fria, o Ex Machina, Ex Machina. Extermínio. Extermínio não, Aniquilação. Agora tem um outro aí que ele fez, Não, esse que eu é acho que o foi desse de vida ano. de jogo. Como é que chama? Tempo de Guerra, né? Tempo de guerra. Esse aí. Esse Não eu é, gostei, não é também assim, não é que todo mundo descarta, não. Acho Não, que tem muita não, gente que mas- gosta, mas eu vejo muitos problemas. Não é pra mim o que o Alex Garland sempre representou, assim, ele é muito fora do que eu imagino do cinema dele. É. Eu sempre li, não imagino não, o que eu leio do cinema dele é muito diferente, assim. Até por posicionamentos. Agora, Megan 2.0 foi legal. Mas esse é mais comédia do que terror. Comédia macabra. E é mais ficção sátira. científica. O primeiro me surpreendeu.
O segundo, ele assume de vez assim, o absurdo, né, as coisas, né, da ficção científica, as referências e tal. Ele acaba sendo assim, mais Exterminador do Futuro do que Brinquedo Assassino. De tanto que ele vai pro lado sci-fi, sabe? Mais do que e com essa coisa da inteligência artificial, né? Ele Sim. brinca ainda mais com isso, ele radicaliza Aqui. ainda mais nessas experiências de IA. E você viu... Mas é muito divertido, cara. Eu Brinquedo me diverti Assassino. demais. É entretenimento puro esse filme. Você viu o Brinquedo Assassino recente? Vi o remake, né? Eu porque queria tem saber vários, se eles se né? parecem. Não muito. Tem essa ideia de ser um brinquedo que tem essa inteligência artificial, né? Mas o Brinquedo Assassino, esse mais recente que é o remake, ele foi feito anos antes de a gente ter a IA de hoje em dia, né? Essa IA generativa. Então é aquela ideia de IA que o cinema já havia explorado no passado. Entendo. Né? Que desde lá do 2001, Odisseia no Espaço, tem essa ideia, né? Da máquina que vai assumir Sim. o controle, vai eliminar o ser humano. E ninguém faz tão bem desde essa época. Mas para quem quer se divertir, assim, o Megan é muito legal, cara. É muito massa. E aqui do Brasil, eu gostei demais de Prédio Vazio, do Rodrigo Aragão, que é um filme de gore, né? De aquele terrorzão mesmo, assim, de violência extrema, que é bem do feitio do Rodrigo, que fez Mata Negra, Cemitério das Almas Perdidas, A Noite do Chupacabra. São filmes que se destacam também muito pelas criaturas que ele mesmo faz, né, no seu estúdio lá no Espírito Santo. Fábulas Negras. E, cara, é muito, muito massa. Muito legal. E tem a Gilda Nomati vivendo uma vilã, assim, memorável. A Gilda, somos fãs da Gilda. Gilda, diva do terror brasileiro. Esse passou nos cinemas, também já está disponível para aluguel digital, né? Tomara que em breve ele entre em alguma dessas plataformas para ter mais vazão, né, para o público, porque ele ficou pouquinho tempo em cartaz nos cinemas e não teve assim uma repercussão muito grande, mas é um filme muito massa, cara, e a gente merece ser valorizado, né, pelo que ele representa para o gênero no Brasil. Agora, acho que vocês vão concordar comigo também que Apocalipse nos Trópicos é um baita filme de terror. Ah, claro. Dá medo, né? A gente fica apavorado com o futuro. Pois é, eu não vi ainda, gente. Pois é, criaturas decrépitas, né? Apavorantes. Preciso ver now. É um filme, meu Deus. Eu gostei mais desse do que do Democracia em Vertigem, Ana. Eu gostei muito também. Acho que tem uma pesquisa ali mais aprofundada, né? Casada com o discurso da Petra, né? Que o primeiro filme, o Democracia, ele é mais essa experiência pessoal dela, o ponto de vista dela, né? Sobre o que aconteceu. E aqui também tem isso, mas ligado a uma pesquisa mais aprofundada sobre a questão das igrejas pentecostais, né? O como que isso se envolveu, né? Se misturou com a política, com a disputa de poder, né? Como que isso acabou se tornando algo muito perigoso para a democracia, né? A gente vai vendo que não é um fator isolado, igual no Democracia em Vertigem, fica parecendo que está isolado num momento e a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo. Então, ela parece que fincou o pé no chão e foi correr atrás de onde que está a rachadura, né? Claro que está lá no descobrimento do Brasil, mas ela é uma coisa que a gente viu, né? Eu, pelo menos, vi isso acontecer, né? Esse poderio de Macedo, desses Malafaia, tomando conta de tudo, né? Uma amiga minha ainda falou, ela fica dando palco pro Malafaia. Não, pra mim ela deu corda pra ele se enforcar. Exatamente. Ele é tão vaidoso que ele faz questão de mostrar que ele é o ventríloco do Bolsonaro, né? Que ele é que tá lá por baixo da luva.
Então, é bem interessante. E ainda, só dela ter imortalizado no cinema aquela desmoralização do Malafaia com o Bolsonaro, já para mim já valeu. Sim, sim. Sabe aquilo? Aquele ser que às vezes Deus cria figuras horrorosas, né? É muito E ele bom. tá lá com aquela cara puto e não pode fazer nada, porque o chefe da máfia manda nele. Ai. É muito bom. Assustador, tem razão, é bem assustador. E eu adoro os títulos que ela escolhe, né? É. Democracia em Vertigem, Apocalipse nos Trópicos. Agora, a gente queria ter falado aqui nesse podcast sobre Juntos, que foi um filme recém-lançado e que teve uma boa repercussão na crítica, mas não conseguimos assistir simplesmente porque só tem cópia dublada aqui em Belo Horizonte. Aí é o nosso filme de terror, né? A gente não consegue, a não ser que você vá na semana de estreia para assistir assim, na primeira sessão legendada que você vê na sua frente, esquece, porque agora virou isso. Aqui em Belo Horizonte está muito difícil de você achar cópias legendadas de determinados filmes. E eu tô falando de um filme que ficou 2 semanas em cartaz apenas. Né? Então... Gente, o que são 2 semanas é pouca coisa demais. Porque assim, no meu caso, por exemplo, trabalho de segunda a sexta e às vezes nem dá pra ir depois do trabalho. Tipo, são praticamente 2 finais de semana só. E esse filme, esse tipo de filme ainda, eu realmente não entendo qual que é a pesquisa que os distribuidores, exibidores fazem para determinar que tem que ter mais cópia dublada do que legendada. Não tem problema ter dublado, mas tem que dar a mesma opção para quem quer ver legendado, gente, pelo amor de Deus. Então vai ficar para a próxima, né? Quando tiver disponível para ver em casa, a gente confere os Juntos. Mas fica aqui nosso protesto. Eu acho queria que é muito isso ter mesmo. visto. É importante ter as opções, entendeu? É importante ter o dublado, é importante ter o legendado. Ué, eles estão cada vez mais tirando o legendado da história. Senão ele tira a opção da gente, né? Ué. Aí você não vê o áudio original, simplesmente. Né? Você não vê o filme como ele foi originalmente realizado, né? Tipo, finalizado. Porque assim, eu acho que a dublagem é um trabalho super importante também, e eu apoio que exista. Não só por questão de acessibilidade, mas também existe o trabalho criativo de dublagem, sabe? Mas é imprescindível que a gente possa escolher a experiência que a gente quer ter. E pra mim, eu sempre vou valorizar o áudio original. Eu quero ter o áudio original. Quais são as redes? Vou ressuscitar aqui a Patrulha Cinéfila do podcast Cinema em Cena. Olha, Rede Cinearte aqui em Belo Horizonte, Rede Cinépolis, só cópia dublada. Não vou dizer que na Cinearte é só, mas já está quase perto disso. A Cinépolis eu já desisti. Cinépolis aqui em Belo Horizonte é só dublado. Todas as versões. Agora, Cinearte tá virando isso. Tem determinado cinema, você pega o Minas Shopping, Shopping Cidade. É assim, 99% dublado. Agora o Boulevard tá virando isso. Ainda não contaminou a sala IMAX. Mas vai chegar lá, vocês vão ver. Ainda tem isso pelo que menos a gente o ponteio, tem né? uma sala IMAX, né? Porque se chega a sala IMAX, acabou. Você não vê a IMAX legendado. Aqui só tem uma. Do ponteio ainda mantém maioria de cópias legendadas, mas é por causa do perfil de filmes que passam lá, né? Que acho que nem deve ter a cópia dublada aqui no Brasil. Provavelmente. E é foda, cara. Cinemark também, assim, não fica muito longe, não, mas lá pelo menos você ainda encontra mais opções de cópia legendada. Mas Cinearte e Cinépolis, cara, tá ficando impossível frequentar, infelizmente. E aí faz o quê? Faz com que as pessoas que queiram assistir aos filmes legendados esperem o streaming. Vão cada vez menos ao cinema, são obrigadas a ver sempre em casa. Aí fala, mas por que o público não vai ao cinema? Ué, olha aí, esse é um dos motivos. É dose. É isso então, né?
Quem tiver mais dica de filme de terror, só falar com a gente, né? Manda e-mail, manda recado em rede social. A gente vai gostar de saber aí. Porque, principalmente no streaming, né? Às vezes tem uns filmes de terror, igual o Pranto do Mal. A gente nem esperava, Pranto do né? Mal, Pranto do Mal. Se você viu Vejam. algum filme assim, né? Surpreendente, que passou despercebido, fala com a gente. Que Eu não isso é gosto legal. do título também, não. Esse título brasileiro, nossa, que Pranto. Pranto do Mal. E chama O Pranto. Exato, o Pranto é muito melhor. Mas A Hora do Mal também não é bom. Mas esse povo acha que é comercial. Colocar É. a hora, colocar mal, colocar não sei É. o quê. Nos anos 80 tinha a hora do espanto, a hora do pesadelo, a hora da zona morta, a hora... Exatamente. Ai, ai. É isso, é questão comercial, de fato. E aí, eu sou péssima pra essas coisas. Olha, Ana, Meu olhar valeu nunca demais, é viu? publicitário. Foi muito bom falar com você. Eu que agradeço, gente. Foi bom hoje. Eu tô aqui, até esqueci que meu nariz tá caindo. Ah, tá vendo o que eu falei no início do podcast? Ó, seremos a cura. Eu também até esqueci da minha dor de estômago, porque eu tô com uma dor de estômago terrível. Que é meio estômago, meio esôfago. Eu também até esqueci do meu inferno astral. Ô, você tá falando que é inferno astral, seu aniversário é em dezembro. Teu não inferno pode ser astral em inferno astral. novembro ainda, Renato. Calma. Bom, vamos lá então. Ana, valeu demais, viu? Beijão pra você. Valeu, gente. Adorei. Beijo, Ana. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Watch out now, take up your word. Soft, choose your flame.